Todos nós já ouvimos falar de Roma e seu magnífico império. Junto com os gregos, foram os romanos que nos legaram grande parte de nossa cultura, política e formas religiosas no Ocidente. Os exemplos são vários, desde instituições políticas, como o Senado, até mesmo o sucesso do cristianismo enquanto religião, uma vez que sua expansão se deu a partir de sua adoção como religião oficial do Império. Porém, os traços mais marcantes dessa civilização foram, sem dúvida, suas guerras e conquistas. Basta observarmos as séries, filmes, livros e produções históricas em geral, para notarmos que esse é o assunto que mais associamos aos romanos. E, a bem da verdade, não é à toa que esse assunto é tão lembrado ao falarmos de Roma. Seu território, no auge, chegou a estender-se por 3 continentes: Europa, África e Ásia, somando mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Visto o passado militar desse povo e sua importância para o Ocidente, seria impensável não incluirmos algumas de suas guerras mais decisivas nessa série de conflitos mais importantes da história. Hoje, portanto, iremos conhecer um pouco mais sobre as Guerras Púnicas, o conflito que fez os romanos se tornarem os senhores do Mar Mediterrâneo. Para conhecermos a importância dessas guerras, porém, devemos voltar um pouco no tempo e relembrar suas causas e o contexto ao qual esse conflito está atrelado. Estamos, portanto, na Península Itálica, entre os séculos 3 e 2 a.C. Nesse período, Roma ainda estava longe de ser a potência que marcou a história da humanidade, sendo apenas uma república com um modesto território, mas estrategicamente posicionada no Mar Mediterrâneo. Nesse período, outra grande civilização, mais antiga que os próprios romanos, há muito dominava o comércio e tinha o controle marítimo do Mar Mediterrâneo: os cartagineses. Cartago localizava-se no norte da África, na costa oposta do Mar Mediterrâneo. Descendentes dos antigos fenícios desde épocas remotas, os cartagineses também eram conhecidos como punes, daí o nome da guerra, uma forma de chamar as antigas colônias fenícias. Há séculos, os cartagineses controlavam o Mar Mediterrâneo e o seu comércio, pois os fenícios já o faziam desde o século 8 a.C. É importante destacar que o Mar Mediterrâneo, até os dias atuais, é uma rota estratégica para o comércio entre África, Europa e Ásia. Na antiguidade, por exemplo, quem controlasse as embarcações ao longo do Mediterrâneo poderia negociar com gregos, egípcios, persas e diversas outras cidades que estabeleceram-se nas margens desse mar. Considerando esse contexto, quando Roma sentiu a necessidade de expandir seus mercados, viu que controlar o Mediterrâneo era o meio mais eficaz para alcançar novas rotas comerciais. Porém, como já sabemos, os descendentes de Rômulo precisariam acabar com a concorrência cartaginense antes de declararem o Mare Nostrum, frase emblemática que marca o fim das Guerras Púnicas. Apesar disso, quase como ironia do destino, o estopim da guerra não se deu por um ataque direto de Roma a Cartago. Em 264 a.C., a ilha da Sicília era um ponto estratégico dentro das rotas comerciais e estava sendo disputada por colônias gregas e Cartago. O Senado romano observava com preocupação o desenrolar desse conflito, uma vez que a ilha ficava próxima ao território de Roma. Considerando arriscado deixar que a Sicília fosse dominada por Cartago, Roma resolveu apoiar os gregos nessa questão. Cartago, por sua vez, já que não via com bons olhos a expansão romana, declarou guerra contra Roma.
Assim, iniciou-se a primeira das 3 guerras púnicas que iriam ocorrer. A primeira guerra púnica, de 264 a 241 a.C., foi, em grande parte, uma guerra naval. A República Romana, inicialmente, sofreu diversas perdas por não estar habituada a um confronto marítimo. Seus navios, grande parte apenas com propósitos comerciais, não estavam adaptados às estratégias de guerra, o que os tornava alvos fáceis para os marinheiros cartagineses. Cartago, por sua vez, não tinha apenas combatentes mais experientes, mas também uma esquadra melhor equipada e preparada para esse tipo de combate. Visto isso, poderíamos deduzir que a cidade africana consagrou-se vencedora na Primeira Guerra Púnica, não é? Porém, no campo de batalha, o resultado nem sempre é lógico. Mesmo sofrendo diversas baixas, ao longo dos anos, os romanos conseguiram desenvolver embarcações similares às do seu rival, além de construírem pontes nos navios, permitindo assim a passagem de uma embarcação para outra. O desenvolvimento dessa ferramenta permitiu que os legionários romanos enfrentassem os marinheiros cartagineses em uma luta corpo a corpo, na qual as legiões romanas eram muito superiores. Dessa maneira, em 241 a.C., Roma consagrou-se vencedora e assumiu o controle das ilhas da Sicília, Córcega e Sardenha. Todas eram, totalmente ou em parte, territórios de Cartago e tinham seus portos como ponto-chave no comércio do Mediterrâneo. Consequentemente, a presença romana no comércio naval cresceu e continuou a rivalizar com Cartago. Essa seria, em parte, a razão pela qual o Tratado de Paz assinado por Roma e Cartago iria, décadas mais tarde, ser rompido em um novo conflito, a Segunda Guerra Púnica. Dentre todos os conflitos entre Roma e Cartago, certamente esta é a mais bem documentada historicamente. Historiadores da antiguidade, como Políbio e Tito Livio, foram responsáveis por tornar os fatos ocorridos nessa disputa memoráveis, sendo uma das principais conquistas romanas em toda a sua história. Trazendo os fatos, a Segunda Guerra Púnica ocorreu entre os anos de 218 e 201 a.C. e desenrolou-se através de diversas batalhas e tendo como principais personagens Aníbal, o mais famoso general cartaginês, e Cipião, o africano, grande general romano. O estopim para o início dessa guerra foi a tomada de uma cidade na Península Ibérica, na atual Espanha, por parte do exército cartaginês. O avanço de Cartago sobre essa região não foi fruto do acaso, pois Aníbal estava disposto a se vingar de Roma e subjugar a cidade latina. Dessa forma, reuniu um poderoso exército e marchou com seus soldados e elefantes para dentro do território romano. Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.